Seja bem-vindo aqui na Anglo Imagem TV. Se é pela primeira vez que você se encontra aqui nessa página, não se esqueça de se inscrever e partilhar os nossos vídeos que nós produzimos aqui na Anglo Imagem TV. Dr. Abdu Ferraz faz uma revelação bombástica, que em Angola pode ser vendido nas mãos dos estrangeiros. Eu vou lhe pedir, você que me está a ouvir, observe isso que eu estou pondo embaixo. O Jerônimo Cissa vinha lutando sozinho para denunciar algo muito grave que aconteceu no país. Muito grave. Eu tenho os documentos. Todos vocês que quiserem, me acionem, peçam para eu vos fazer chegar os documentos. Eu vou pôr aqui embaixo uma fala de analistas para estudar o processo em questão, e abaixo dessa fala eu vou pôr um PDF que eu elaborei diante dos documentos que eu recebi da investigação que eu fiz, e mapeei todos os passos perigosos que acabaram de acontecer em Angola. Se isso for verdade, então o governo de João Lourenço vendeu o país. Se o Massanga concretizou isso, Massango, que era o presidente do Banco Central, se ele realmente fez isso que estão nesses documentos, o país acabou. O país foi vendido. Nós fomos tomados de assalto. Eu estou sem sono. Eu estou sem sono, gente. Aqui é madrugada, mas não estou conseguindo dormir. Não estou conseguindo dormir. Eu vou pôr aqui uma fala embaixo para vocês apreciar. Escutem ela, são 39 minutos. Vai começar com uma dicção meio portuguesa, dos atores a falar, e depois no decorrer eu vou voltar a tomar a fala e vou prosseguir, e ao final eu vou pôr um PDF e depois vou pôr dois, um PNG, um JPG aqui, um arquivo de imagem, seguido de um PDF, e sinceramente, tomara a Deus que eu consiga dormir. Não é possível. Isso que está aqui, se realmente João Lourenço está envolvido nisso, se eles foram em diante com esse projeto, eles destruíram a nossa economia e nós vamos levar 500 anos ou 1000 anos para conseguir nos recuperar. É isso que eu tenho batido na tecla. Não dá para matumbos serem presidentes. Não dá. Quer dizer, você olha em volta, Adalberto quer ser presidente. Adalberto não tem cultura para proteger o país. Gino Carneiro não tem cultura para proteger o país. Cara, essa noite realmente me dá vontade de trocar cidadania, de ter outra nacionalidade. Porque aqueles que puderem tiram os filhos de Angola. Nós iremos comer no lixo. Se isso aqui for verdade, os angolanos vão comer no lixo, os angolanos vão morrer de fome. Nós vamos viver extrema miséria. Escuta o que eu estou a vos dizer. Extrema. O João Lourenço, se ele deu esse passo em 2001, acabou. Ele destruiu Angola. Se ele deu esse passo, ele destruiu Angola. Esse senhor foi de uma incompetência que eu estou a desconfiar. Cada dia que passa vamos começar a descobrir coisas que vamos ter fios brancos rapidinho, até no saco, até no escroto. Vai ficar todo o corpo de pelos brancos. Estamos fritos. Estaremos extremamente debilitados. É de uma incompetência que passou do limite. É de uma burrice sem igual. Escutem e tirem vossas ilações. Uma empresa privada, sediada lá do outro lado do mundo, entra num banco central de uma nação soberana, coloca uma pasta na mesa e exige 200 bilhões de dólares, né? Exatamente. Exige que o país simplesmente imprima 200 bilhões de dólares do nada. E a única garantia oferecida é um documento confidencial estrangeiro. Parece até roteiro de um filme de suspense financeiro, sabe? Aqueles bem absurdos. Sim, altamente improvável. Mas hoje, a nossa missão neste mergulho profundo é justamente investigar uma série de documentos reais que, incrivelmente, propuseram exatamente isso ao governo de Angola. É um caso que realmente desafia a lógica. Totalmente. Nós estamos olhando para um arquétipo de financiamento muito bizarro. Cartas de intenção de uma empresa lá da Papua Nova Guiné acabam, se chocando com ofícios urgentes de uma ONG angolana de combate à corrupção. E isso culmina em apelos dramáticos por intervenção
de embaixadas estrangeiras, né? Sim, caramba, é muita coisa. O objetivo, para quem nos acompanha hoje, é dissecar a anatomia desse suposto fundo milagroso. A gente precisa entender como essa engenharia financeira foi desenhada no papel, quem ia ficar com as fatias bilionárias desse bolo. Que são fatias gigantescas, diga-se de passagem. Exato. E os motivos que levaram a sociedade civil a acionar todos os alarmes de emergência. Sabe, a escala dos números envolvidos nessa proposta exige uma análise extremamente cuidadosa da nossa parte. Com certeza. Porque essa promessa de liquidez imediata, tipo dinheiro fácil e abundante para nações em desenvolvimento que precisam desesperadamente de infraestrutura, isso frequentemente atua como uma cortina de fumaça. É a velha promessa de salvação, né? Exato. Por trás desse jargão todo de salvação econômica, de desenvolvimento nacional, a gente costuma encontrar arquiteturas financeiras muito predatórias. E o perigo não está só no valor absurdo. Não, de forma alguma. O perigo real está nos mecanismos embutidos lá nas letrinhas miúdas dos contratos. Eles exigem um nível de escrutínio técnico e jurídico que as estruturas locais às vezes têm muita dificuldade em neutralizar. Ou até mesmo de mapear adequadamente, sabe? Ok, vamos desembalar isso. Porque para entender como um projeto de suposto desenvolvimento econômico acaba virando um caso de denúncia internacional, a gente precisa voltar lá para a semente da proposta. O começo de tudo. Isso. O primeiro documento do nosso acervo tem a data de 15 de março de 2021. É uma carta formal, endereçada diretamente a Sua Excelência o Presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço. E quem assina essa carta? Então, o remetente é um cara chamado Lee Ing-tong. Ele assina como CEO da Green City Developers, a GCD, uma empresa sediada, adivinha, na Papua Nova Guiné. Longe de tudo, né? Muito. E o texto apresenta um sumário executivo para a criação do que eles chamam de New Fund. É uma sigla para Fundo Nacional de Riqueza Econômica, em inglês. E o tom da carta, como a gente analisou, é quase utópico, não é? Nossa, totalmente. A promessa é gerar novos dinheiros, tipo doações irrestritas, para financiar projetos socioeconômicos massivos. Eles dizem que vão blindar o país contra a inflação e catapultar o produto interno bruto angolano. O discurso vende o paraíso, mas quando a gente olha para a engenharia de como gerar esses fundos... Soa como alquimia, né? O que é fascinante aqui é justamente observar como essa alquimia financeira é descrita no papel para parecer tipo um procedimento técnico super padrão. E como funciona essa mágica deles? O documento propõe uma alavancagem por meio de uma combinação híbrida de ativos estrangeiros. A mecânica sugere que a figura do financiador, que eles chamam nos documentos de New Funder, faria um depósito de ativos externos. Tipo o quê? Títulos? Possivelmente títulos do Tesouro de outros países ou moedas fortes. Isso seria depositado dentro das contas do Banco Central de Angola. Tá, mas depositar ativos não gera riqueza do nada. Aí que tá. A geração da riqueza, segundo eles, não vem do rendimento natural desses ativos. Vem de uma exigência imposta ao Banco Central. Lá vem a pegadinha. Eles queriam aplicar uma fórmula de multiplicador de dinheiro, ou taxa de reserva, de aproximadamente 10:1 sobre esse depósito inicial. Pera um pouco. Eu preciso interromper para entender a gravidade dessa mecânica. Pode falar. Fazendo uma analogia rápida aqui, seria como se uma pessoa misteriosa chegasse num banco aqui na nossa cidade com a escritura de uma mansão que fica em outro país. Sim, boa analogia. Aí a pessoa guarda essa escritura no cofre do banco e determina, tipo, olha, essa casa vale 1 milhão, com base nessa escritura que só eu controlo, eu exijo que o banco imprima 10 milhões em dinheiro vivo para eu circular pela cidade. É exatamente esse o nível da exigência. Mas assim, o ponto que me confunde é o seguinte: os bancos comerciais normais já não multiplicam dinheiro o tempo todo através de empréstimos? Aquele sistema de reserva fracionária, né? Sim, eles fazem isso. Então, por que essa exigência específica de 10:1, imposta a um banco central soberano, é considerada tão catastrófica, tão atípica? Olha, a confusão é super compreensível. Os termos parecem semelhantes, mas a mecânica e os riscos são universos à parte, sabe? Como assim? No sistema de reserva fracionária tradicional,
Um banco comercial recebe depósitos de clientes e empresta uma grande parte desse dinheiro. Ele mantém só uma fração em reserva. Certo padrão. Esse processo de fato multiplica o dinheiro em circulação na economia real através do crédito. E o Banco Central regula isso justamente para controlar a inflação. Entendi. Agora, o que este documento da GCD propõe é uma inversão muito perigosa desse poder. Eles estão exigindo que o próprio Banco Central, que é a entidade que detém o monopólio da impressão da moeda, crie dinheiro novo. Dinheiro novo mesmo, base monetária. Sim, base monetária pura. E há uma taxa artificial de 10 vezes o valor de um ativo privado estrangeiro que está ali só estacionado. E sobre o qual o país nem tem soberania real, né? Exato, é um controle externo. Ou seja, a gente está falando de uma entidade privada, estrangeira, ditando a política de emissão de moeda de um país inteiro. Precisamente. E o argumento de venda deles, que está lá escrito na carta, é que essa injeção colossal de moeda fortaleceria as taxas de câmbio de Angola e, atrairia investimentos estrangeiros diretos. Mas isso não faz o menor sentido econômico, faz? De jeito nenhum. A realidade macroeconômica aponta para o abismo oposto, sabe? Angola tem um PIB que gravita na casa das dezenas de bilhões de dólares, é muito dependente das flutuações do preço do petróleo. Sim, a base da economia deles. Então, injetar subitamente 200 bilhões de dólares em moeda equivalente, sem que haja um aumento proporcional na produção de bens e serviços, é receita para desastre. É a receita clássica para hiperinflação. Aumentar a base monetária dessa forma destrói o poder de compra da moeda local. Basicamente, esmaga a economia da população comum. Caramba! E isso nos faz olhar para a matemática da distribuição desse dinheiro com olhos muito mais céticos. Com certeza. Tem que olhar quem ganha com isso. Porque se essa impressora de dinheiro alavancada vai gerar o equivalente a 200 bilhões de dólares... A próxima pergunta lógica é, quem controla a torneira, né? E o documento é bem específico sobre isso. Sim, o documento de março detalha bem as fatias desse bolo hipotético. A promessa inicial era que 50%, ou seja, 100 bilhões de dólares, ficariam com o governo angolano. Sob a forma de um orçamento excedente, né? Isso, para financiar o Plano de Desenvolvimento Nacional. Metade para o país anfitrião. Aí depois 20% do valor, que dá 40 bilhões, retornaria para o tal do misterioso New Funder. Mas a fatia que realmente choca... Nossa, sim. A fatia que obriga qualquer analista a parar a leitura é a parcela destinada à própria Green City Developers, a empresa lá da Papua Nova Guiné que desenhou a proposta. O núcleo da arquitetura de controle financeiro reside exatamente nessa terceira fatia, sabe? Eles exigiram 30% do bolo total. Gente, estamos falando de 60 bilhões de dólares. É um dinheiro inimaginável. E a forma como esse dinheiro seria gerido é o que mais assusta. O documento especifica que esses bilhões não iriam simplesmente para a conta bancária da empresa. Seria muito fácil de rastrear. Pois é. O capital seria custodiado por uma nova estrutura criada dentro de Angola. Um tal de Special Purpose Vehicle, ou SPV. Uma manobra clássica. E a cereja do bolo é que essa SPV operaria, olha só, sob o disfarce de uma fundação beneficente livre de impostos, com mandato de administrar projetos de infraestrutura por um período de 5 a 10 anos. Aí que a coisa fica realmente sombria. Eu confesso que meu ceticismo apita no volume máximo aqui, sabe? Como é possível justificar que uma empresa estrangeira chegue, mande imprimir dinheiro e, em seguida exija 60 bilhões para operar com uma fundação intocável, que não paga nem tributo ao próprio Estado que gerou a riqueza? Então, a utilização de um Special Purpose Vehicle neste contexto é claramente uma manobra de isolamento. Como assim? Normalmente, SPVs são estruturas corporativas legítimas, tá? Elas são usadas para isolar riscos financeiros de uma empresa mãe. Mas quando você pega uma SPV e molda ela como uma fundação isenta de impostos, com 60 bilhões em caixa... No país em desenvolvimento, ainda por cima. Exato. Você não está apenas criando uma empresa, você está financiando um Estado paralelo. Uau! Estado paralelo é o termo perfeito. Porque, globalmente, projetos de infraestrutura de grande escala são os veículos mais vulneráveis a superfaturamento e desvios.
a complexidade das obras, a dificuldade de fazer auditoria, tudo isso facilita. E eles estariam com 60 bilhões na mão para isso. Sim, uma fundação privada com 60 bilhões, operando sem a carga tributária e sem aquelas amarras da licitação pública padrão, isso ganha um poder de influência sobre a economia, sobre a política e o mercado de trabalho angolano que rivaliza com o próprio governo eleito. É uma caixa preta institucionalizada. Completamente. O que torna a agressividade desse contrato ainda mais evidente, né? Porque se a gente olhar para as cláusulas de coerção, mais especificamente as cláusulas 5 e 6, o tom de chantagem é literal. Ah, as ameaças. Isso é fascinante e assustador ao mesmo tempo. O texto afirma com todas as letras que se o governo de Angola não cumprisse milimetricamente essa divisão do dinheiro, o tal funder consideraria uma quebra de acordo e retiraria seus ativos imediatamente do Banco Central. Colapsando toda a estrutura monetária deles. Sim. E a cláusula 5.1 vai além do que a gente conseguiria imaginar. Ela ameaça o governo dizendo que ações de bloqueio ou sanções poderiam ser impostas. E o texto cita nominalmente sob as sanções das Nações Unidas ou dos Estados Unidos. Isso é de uma audácia sem tamanho. O que me deixa perplexo é o blefe jurídico, sabe? Como que um memorando de entendimento entre uma empresa da Papua Nova Guiné e o governo de Angola acha que pode invocar o Conselho de Segurança da ONU ou o Tesouro Americano para cobrar uma dívida privada? Olha, a análise psicológica dessa cláusula é talvez muito mais reveladora do que a análise jurídica em si. Porque juridicamente isso é uma aberração, né? Totalmente sem base legal. Sim, o direito internacional não funciona como um serviço de cobrança terceirizado para contratos privados obscuros. A ONU emite sanções através de resoluções complexas lá no Conselho de Segurança, visando, tipo, ameaças à paz global. Não para garantir que uma empresa ganhe 30% num fundo. Lógico que não. A inserção de uma ameaça dessas tem um propósito muito mais voltado à intimidação psicológica. Para botar medo na galera local. Exato. Em muitas nações em desenvolvimento, as lideranças políticas e até os burocratas técnicos carregam um receio histórico e muito real das sanções financeiras ocidentais. Porque sanções podem destruir um país, né? Sim, podem congelar as reservas inteiras de um país da noite para o dia. Então a tática aqui é usar o peso aterrorizante das palavras sanções dos Estados Unidos e ONU para coagir os funcionários locais a nem sequer questionarem os termos do acordo. Prender pelo medo. É prender o signatário pelo medo. Eles apostam numa possível assimetria de conhecimento sobre como funciona o direito internacional público. Caramba, é uma mistura tóxica de promessa de riqueza infinita com a ameaça de aniquilação diplomática total. É o pacote completo da coerção. E olha, se a gente acha que o apetite das entidades envolvidas estava saciado com esses 60 bilhões blindados lá em março de 2021, o desenrolar da linha do tempo mostra que a ganância não tem freio nenhum. A história fica ainda mais complicada, né? Fica. Porque avançando 8 meses, a gente chega num documento datado de 3 de novembro de 2021. E é aqui que a aparente estabilidade daquela divisão do dinheiro sofre um abalo sísmico. Sem nenhuma justificativa técnica? Aparece um novo personagem. Isso. A Green City Developers envia uma nova carta informando a entrada de um novo parceiro no memorando. Uma empresa chamada XM Global Business. E a matemática muda. Totalmente reescrita. A GCD mantém os 30% dela. O Funder mantém os seus 20%, mas o governo de Angola, que antes ia receber 50% para usar no país, vê a sua fatia cair subitamente para 42,5%. E para onde vão esses 7,5% que sobraram? Pois é, os 7,5% que desapareceram do cofre público foram transferidos assim com uma simples canetada para essa recém-chegada XM Global. A mecânica dessa transferência ilustra o quão frágil e arbitrária essa arquitetura toda, sabe? Me explica melhor. Quando a gente fala em porcentagens de um dígito, 7,5%,
O impacto real pode se perder na cabeça das pessoas. A gente precisa converter isso de volta para o valor nominal que estava projetado. Verdade. A gente está falando de 200 bilhões no total. Exato. Então, estamos falando de 15 bilhões de dólares. Nossa. 15 bilhões de dólares é um valor que supera o orçamento anual de diversos ministérios fundamentais de um país inteiro. É muito dinheiro. O fato de que uma quantia dessa magnitude, que inicialmente estava prometida para o desenvolvimento de Angola, pode ser desviada e realocada para uma empresa que entrou no negócio um ano depois. E sem nenhuma contrapartida clara, né? Sem nenhuma prestação de serviço, sem nada. Esse é o ponto de ruptura em qualquer análise de compliance. A facilidade em movimentar bilhões no papel é o que costuma alertar os órgãos de vigilância de que o propósito original ali já foi corrompido. E foi exatamente essa dança dos bilhões que desencadeou uma reação em cadeia dentro da sociedade civil angolana. A ONG entra em cena aí. É nesse cenário obscuro que entra a NSISA Reflexões. É uma ONG estabelecida em 2012, formada por uma equipe multidisciplinar, e eles são dedicados a investigar corrupção, defender direitos humanos, fiscalizar a transparência, essas coisas. E eles conseguiram acesso a esses documentos, né? Conseguiram. O acesso a essas cartas gerou um estado de alerta tão absurdo que em março de 2023 a ONG tomou uma atitude muito drástica e incomum. Eles não foram para a polícia, certo? Não. Eles não foram à polícia local ou à imprensa nacional de imediato. Eles redigiram ofícios urgentes, tipo carimbados como solicitação de intervenção. E mandaram para onde? Mandaram direto para a Embaixada dos Estados Unidos, endereçado a Shannon Nadi Casal, e para a Embaixada da União Europeia aos cuidados de Rosário Bento Paes, lá em Luanda. Olha, o envio de dossiês diretamente para representações diplomáticas de potências ocidentais demonstra uma escalada enorme. Isso revela muito sobre o estado de saúde institucional no momento da denúncia. E o conteúdo das cartas explica essa atitude extrema, sabe? A ONG não se limitou a relatar os números e as porcentagens. Eles deram nomes aos bois. Apontaram os envolvidos. Sim. Nos ofícios, a NSISA Reflexios lista nominalmente os supostos arquitetos dessa manobra. Eles citam o Li Yengthong, pela GCD, citam um senhor chamado José Kishito, como representante dessa misteriosa XM Global, que abocanhou os 15 bilhões. E tem um nome ainda mais pesado, não tem? Tem. O nome que transforma essa denúncia de um escândalo corporativo numa crise de Estado é a alegação do suposto envolvimento do Dr. José Massano. Que era do Banco Central. Exato. O ex-governador interino do próprio Banco Nacional de Angola, o BNA. Segundo a ONG, ele estaria operando como elo da instituição bancária dentro dessa estrutura do New Fund. E olha, aqui a gente precisa fazer aquela nossa ressalva obrigatória. Claro, manter a neutralidade. Isso. Nós estamos relatando estritamente as alegações formais que a ONG registrou nesses ofícios, tá? Sem assumir culpa de ninguém, mas focando no peso absurdo da denúncia. Com certeza. E é isso que eu quero investigar com você agora. Por que uma ONG, investigando um esquema desse tamanho no seu próprio país, decide pular o Ministério Público local, pular a polícia investigativa e correr com esses documentos para diplomatas da União Europeia e dos Estados Unidos? Se conectarmos isso a um cenário mais amplo de governança, o salto por cima das autoridades locais revela basicamente uma quebra sistêmica de confiança. Falta de fé nas instituições, né? É. Quando uma ONG que é especializada em investigar corrupção descobre que figuras do mais alto escalão do Banco Central, supostamente, estão, mesmo que apenas nas tratativas, sabe, ligadas a um esquema de alavancagem de 200 bilhões de dólares com entidades estrangeiras não auditáveis, o cenário muda completamente. a premissa muda. A ONG entende que o sistema imunológico do Estado, tipo polícia, os tribunais, a procuradoria, pode estar comprometido, ou pelo menos sob muita pressão. exatamente, sujeito a um nível de pressão política interna que inviabiliza qualquer investigação isenta. O dinheiro e o poder supostamente envolvidos aí são grandes o suficiente para silenciar qualquer órgão de controle local. Faz sentido. E aí as embaixadas entram como um escudo. A tática de ir às embaixadas dos Estados Unidos e da União Europeia é uma tentativa desesperada de alavancar a diplomacia internacional. A ONG busca esses olhos internacionais porque sabe que as embaixadas podem usar o peso das relações comerciais, da pressão diplomática, para forçar a transparência que lá dentro eles não teriam.
Isso, forçar a transparência que as instituições angolanas estariam incapazes de garantir sozinhas naquele momento. É tipo um ato de desespero institucional, buscando um escudo protetor externo contra um leviatã financeiro interno. Nossa, leviatã financeiro. É a melhor definição. É uma jornada que expõe de verdade as engrenagens mais obscuras do mundo financeiro, sabe? Exato. A gente partiu da análise de um documento que prometia, tipo, o Éden econômico. Resolver todos os problemas de infraestrutura e inflação de Angola com uma canetada mágica de alavancagem de 10-1. O que já era um absurdo. Aí nós navegamos pelos detalhes técnicos, descobrindo que essa magia exigia em troca 60 bilhões escondidos numa fundação isenta de impostos, amarrada por aquelas ameaças surreais de sanções da ONU. Ameaças que se aproveitam do puro medo diplomático. Sim, e a gente acompanhou como a ganância por realocar fatias bilionárias acionou os alarmes dessa ONG, culminando num pedido de intervenção estrangeira quando as próprias autoridades locais foram implicadas. Sabe, a relevância de dissecar cada camada desses documentos que você trouxe vai muito, muito além das fronteiras de Angola. Concordo, é um padrão. Esse caso funciona como um manual de instruções exposto de como as finanças globais operam ali nas sombras. Ele mostra para quem está ouvindo como a promessa de desenvolvimento pode facilmente servir de cavalo de Troia para a captura de recursos soberanos. Usando aquele monte de termos complexos. Sim, a mecânica de usar jargões hipercomplexos, siglas corporativas, ameaças internacionais. O objetivo claro é afastar escrutínio público e intimidar qualquer fiscalização. E a ONG percebeu isso. O trabalho da ONG angolana de rastrear o fluxo do dinheiro e buscar a alavancagem diplomática demonstra algo essencial. Quando as cifras se tornam grandes o suficiente para engolir as leis de um país, a sociedade civil atenta é a última fronteira, sabe? A transparência radical se torna a única barreira real contra a exploração financeira em escala estatal. E essa barreira nunca foi tão necessária, né? Para encerrar o nosso mergulho profundo de hoje, a provocação que fica, para quem nos acompanha, é para olharmos além deste caso isolado. É um convite à reflexão. Vivemos numa era em que nações em desenvolvimento em vários continentes competem desesperadamente por capital. O desespero para construir ferrovias, hospitais e, redes de energia cria um ambiente perfeito para esses salvadores estrangeiros baterem a porta. Sempre com propostas irrecusáveis. Exato. A grande pergunta é, neste exato minuto, quantos outros governos, em salas fechadas e sem a vigilância de uma ONG atenta, estão lá assinando acordos sobre promessas de fundos milagrosos? Quantos estão entregando fatias bilionárias do seu futuro, acreditando estarem firmando o motor do desenvolvimento, quando na verdade estão endossando a exploração mais sofisticada do século XXI? É de tirar o sono. É um lembrete pesado de que, em finanças internacionais, o milagre de hoje é frequentemente a servidão de amanhã. Muito obrigado pela companhia fenomenal de sempre a todos que estiveram com a gente nesta análise. Foi excelente. Continuem questionando as narrativas prontas, leiam as entrelinhas e até o nosso próximo mergulho. Imaginemos a seguinte situação. Uma empresa privada, sediada lá do outro lado do mundo. Eu, Abílio Ferraz, ouvindo essa análise de um processo que me chega, eu vou partilhar. Me chamou tanta atenção, me tirou sono, agora é madrugada, estou perdendo sono. Se de um lado é os atores iniciais, os donos do projeto, que me bateram a porta porque um deles foi enganado e não recebeu a sua porcentagem. Ele certamente bateu minha porta pensando que ele estava se queixando de uma injustiça. É igual alguém que fazia parte de um grupo que fora assaltar a sua casa, entre os seus ladrões não dividiram com ele a parte que lhe cabe. E ele volta e vem te dizer, eu fui enganado. Aí você pergunta por quem? Porque era para eu ter ficado com 7%. 7% de quê? Quando você vai escutar do que se trata, eu perdi o sono, gente. Eu não estou conseguindo dormir.
perdi o sono. O Massanga tem que ser preso. Onde quer que esteja, tem que ser preso. O ex-presidente do Banco Central angolano tem que ser preso. Se ele praticou isso, tem que ser preso. Todos aqueles envolvidos, inclusive quem me bateu a porta para ver se eu tornasse público esta matéria, reivindicando os 7% que ele teria, também tem que ser preso. As pessoas se acostumaram de forma tão leviana de pensar o país e Estado, mas de forma tão leviana. Deixa eu explicar, você que me escuta, como as pessoas habitualmente raciocinam sobre esta matéria. As pessoas desenvolveram o seguinte raciocínio sobre o terceiro mundo. Vou começar daqueles que querem enriquecer facilmente os europeus, ou do Ocidente, o branco. O branco compreendeu o seguinte: esses recém-independentes africanos têm uma coisa tão preciosa na mão que se chama nação e suas instituições, mas tão preciosa que esses senhores não têm cultura bastante para que fossem os mesmos presidentes, ministros e governadores. Logo, eu posso chegar com uma conversa indecorosa junto a eles e que eles vão ficar abarrotados, tremendo, intimidados, e vão logo pegar as canetas e fazer uso dessas instituições que têm, que dão legitimidade a processos sólidos e reais de enriquecimento. É desta maneira que muitas pessoas pegam nas malas e um inglês bem afinado, um português bonito, um francês bem elaborado, e têm acesso aos governos africanos, neste caso o governo de Angola. E quando juntos ao governo de Angola fazem ameaças absurdas. Sabe aquela brincadeira que aquela gente da inteligência portuguesa tinha feito? Eu já falei com o meu homólogo do Brasil. O filho da puta, ele estava a pensar que todo preto é igual. Ele estava a pensar que ele podia se atrever a falar aquela merda que até hoje nunca me esqueço. Eu sempre que me lembro, eu ofendo aquele 007 português, aquele cachorro filho da puta branco feio de merda. Eu sempre, quando eu me lembro, me altero. Porque aquilo me fez lembrar aquilo que tanto me dói na alma. A forma tão estúpida que alguns brancos chegam em África, como se assiste nesses documentos que eu tive aqui, o contato, e que submeti sobre essa avaliação que vocês acabaram de escutar. Eles pensam que se pode dirigir a um Estado soberano e dizer a ele: olha, este é o acordo, se você violar esse acordo, os Estados Unidos vai congelar os seus bens, a ONU vai decretar uma sanção contra você. Como se aquele pacato branco, aquele indivíduo astucioso, ele por si só fosse uma autoridade americana e absoluta, não uma autoridade qualquer, uma autoridade absoluta americana que não depende dos poderes americanos, não depende do legislativo, nem do judiciário americano. Ele está acima dos 3 poderes americanos e é aquele que está na sua frente a falar. E como se também a ONU estivesse no bolso dele. Essa falta de cultura da nossa parte faz-nos pensar, quando estas pessoas falam, que eles têm legitimidade. E foi nesta perspectiva de que estas pessoas têm legitimidade que se chegou ao Banco Central angolano com falsa... Olha que é manobra, isto aqui é um crime do caralho. Eu espero que o João Lourenço não tenha assinado esses dossiês, porque se João Lourenço assinou isso, isto é o maior golpe que Angola sofreu. É o maior golpe, significa dizer, nos próximos 500 anos, estaremos de joelho a uma manobra tão estúpida que fora feita no nosso país, que endividaram o país da maneira mais atrasada, mais maluca que vocês possam imaginar. Qualquer um de vocês que me ouvir falar, solicita os dossiês, eu vou fazer chegar. Estão em inglês, mas são traduzíveis. Eu vou pôr aqui abaixo disso, para terminar esta mesma fala, eu vou acrescer aqui abaixo um PDF elaborado para mapear a merda que você fez. E eu parabenizo o Jerônimo Tsissa. Parabenizo o Jerônimo Tsissa.
Porque o Jerônimo Citsa, ele deu um passo muito importante. Ele acionou a Embaixada Americana, acionou a Embaixada da Comunidade Europeia, apesar de que há um perigo nesse acionar, porque é exatamente essas instituições, americana e europeia, que aparecem no dossiê, caso não fosse cumprido, são esses que servem como mecanismo de intimidação ao Estado angolano. Eu sou opositor. Mas o Estado angolano não é João Lourenço. O Estado angolano não é o MPLA. Eu não posso participar numa operação que visa intimidar o Estado angolano. Não posso, gente. Eu não posso. Eu não aceito nada que prejudique o Estado angolano. Absolutamente nada. E se aqui tomo a fala, é exatamente para salvaguardar o Estado angolano. Porque isso é grave. Isso que fizeram é muito grave. É muito grave. Essa outra instituição que aparece e usurpa a porcentagem que seria para tal instituição que nos bate a porta para se queixar. A instituição que me bateu a porta para se queixar que ele não recebeu os 7% que lhe era cabido, também era ilícito, se tivesse recebido era ilícito, e por ter tido a intenção de desfalcar o país com mais de 15 bilhões de dólares. Você tem noção que é você receber 15 bilhões de dólares por fazer uso das suas instituições do seu país? Eu espero que as pessoas entendam o que foi dito aqui acima. O que foi dito acima é o seguinte. Eu chego na sua casa e eu falo para você, fulano, vamos usar o seu terreno e a sua fazenda e esse patrimônio todo aqui que pertence aos seus filhos para nós transformar isso em dinheiro. E você, que está precisando de dinheiro, fala, como assim? Eu vou buscar uma propriedade de terceiro que está num cartório internacional. Eu já tinha dito uma vez sobre o cartório aqui para vocês. O patrimônio registrado no outro cartório, que pertence a outra praça de cartório, outro país, ele para ter validade no sistema financeiro do seu país, é quase impossível. Então, esse indivíduo pegaram dossiês que só eles têm em títulos de cartório, de valores, vai até você e diz assim, agora podes transformar a sua casa em dinheiro. Transformar a casa significa, vamos procurar quem tem dinheiro e vamos dizer a quem tem dinheiro que esta casa aqui é a garantia. Mas neste caso, com esta garantia, vamos imprimir, vamos fazer dinheiro aqui em Angola. Vocês é que são donos do país, vocês é que vão imprimir o dinheiro, mas eu que sou estrangeiro que vou ficar com a maior parte. Porra. Olha, Matumbo do MPLA, que lhe importa só o dinheiro, eles abraçaram essa conversa. É daqui 500 anos que nós vamos conseguir fazer escolas, o resto. Se tivermos ouro, vamos entregar essas pessoas. Se tivermos petróleo, vamos entregar essas pessoas. São mais de 200 bilhões de dólares. Angola não tem esse dinheiro. Angola tem, quando muito, 15 bilhões de reserva. E desses 200 bilhões, 7% desses 200 bilhões corresponde a 15 bilhões, 7% e pouco, dá uns 15 bilhões de dólares. Ou seja, quem me bateu a porta para se queixar, ele haveria de ficar com 15 bilhões de dólares. Ele teria o mesmo valor correspondente à reserva de todos os angolanos. Eles iam participar numa operação para desfalcar o país para os próximos 500 a 1000 anos e ele ia ficar com 15 bilhões de dólares, já que não conseguiu ficar com 15 bilhões de dólares, senhor Abdu, há aqui um roubo neste país. A minha empresa que tinha que ficar com 15, não fiquei, esses gajos são bandidos. Na minha cabeça, o Abdu, o que veio com esses documentos para mim é tão bandido quanto os outros que lhe passaram chapéu prejudicando o país. Nesse momento que estou a vos falar, o nosso país foi destruído. Significa dizer, nós vamos começar a seguir ter inflações absurdas. É bem provável que esses atores que envolvidos nisso, se por acaso João Lourenço assinou isso e o Massango assinou esse processo e seguiram em frente com esse projeto, eles destruíram o país. Para você entender quando eu falo de destruir o país, esse exemplo que acabei de dar significa dizer aquela família vai ser desalojada da casa, vão perder a casa, vão perder o terreno, vão perder o carro e aquele que lhes mentiu que estava a monetizar aquela família, ele foi embora com dinheiro e a garantia era a riqueza da própria família que perdeu as coisas. E aí dá um passo que é muito absurdo
no universo de economia é fazer um valer de 1 por 10. Isso é um perigo que não se faz, né? Não se faz em escala macroeconômica. Quando você vai pensar como monetizar o país, se você fizer isso, você vai destruir aquele país. Porque ela não é uma economia real. Você não vai aumentar o potencial, a capacidade de produção nacional. E como você cria isso que eles falam? Isso é crime. Isso se estuda na literatura da macroeconomia, dos crimes econômicos. Se isto aqui, que me chegou em mãos, se isso realmente aconteceu em Angola, gente, tirem os vossos parentes desse país. Tirem. Nós vamos comer no lixo. Escutem o que eu estou a dizer. Se João Lourenço fez isso, nós iremos comer nos lixos. Nossos filhos, nossos netos vão ficar mendigos. Se João Lourenço fez isso em Massanga, nós vamos comer no lixo. Se o João Lourenço fez isso, que estão aqui nesses documentos que eu tenho posse, e que o Jerônimo Cissa está batendo a porta das embaixadas, pedindo que haja intervenção de outros estados para proteger o povo angolano, e parabenizo o Jerônimo Cissa. Se João Lourenço deu este passo que estão nesses documentos, acabou. Acabou. Não há o cara mais idiota, mais maluco na nossa história do que o João Lourenço. Se Massanga fez isso, acabou. Acabou. Nós não temos mais país. Nós sofremos o pior golpe. Isso vai permitir os americanos confiscar toda a riqueza natural deste país. Isto foi uma operação a mais absurda. Eu tenho dito, estes senhores são boramatumbos e de extrema burrice. Esses senhores têm uma burrice que vocês não têm ideia. E o perigo, o Ocidente tem uma astúcia que demônio se assusta. Eu vou pôr aqui abaixo da minha fala um PDF que vocês tirem vossas conclusões. Esse PDF eu juntei toda a documentação que me chegou para fazer um estudo, uma análise de caso, para fazer um estudo de como tem desfalcado o país, quais são os atores envolvidos, o país está destruído. Se João Lourenço deu esse passo, acabou. Acabou, o país está destruído. Acabou. Está destruído. Eu sinceramente, se isso se comprovar como verdade, se João Lourenço deu esse passo e fizeram isso, o Massanga materializou isso, eu já não quero mais ser presidente, porque não há mais nada para fazer. Não há mais nada. O tempo de vida que me sobrar, eu vou escolher um país, vou ficar lá. Não há nada. Gente, estou a dizer, se eles deram esse passo, o João Lourenço destruiu Angola. Se João Lourenço fez isso, é o pior ladrão que já tivemos na nossa história. É o homem mais criminoso de todos. Eu não sei se foi criminoso por consciência ou por estupidez. Não vamos conseguir imaginar alguém tão bandido quanto João Lourenço. Se ele deu esse passo, destruiu o país. Agora, quem veio se queixar porque não ficou com os 15 bilhões também é bandido na mesma. É bandido na mesma. Esse senhor que me bateram a porta para pedir, senhor Abdu, olha aqui, olha, esses gajos destruíram a economia. Esses senhores que fizeram isso também são bandidos, porque eles só vieram me procurar porque não receberam os 15 bilhões que eles gostariam de receber. Eu vou pôr aqui uma imagem embaixo resumindo essa minha fala para você entender. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. De Angola para o mundo. Ango Imagem TV. Prestamos os seguintes serviços: fotoreportagem, reportagens para casamento, batismo, aniversário e conferência. Ainda temos vários serviços: digital tracker até A4, flyers, cópia e videoclipes. Ainda criamos conteúdos para spot publicitários para rádio e TV. Estamos para lhe servir com qualidade e garantia e necessário para você. Para mais informações, ligue 244-945-133981 ou 49 17 29 86 32 6.
YouTuber Ango Imagem TV, Facebook Ango Imagem TV, TikTok Ango Imagem TV. Ango Imagem TV, uma nova era. Ango Imagem TV.